Vamos ler então, Lucas, capítulo 1, versos 46 a 55, e cantemos juntos, hoje então com Maria, a sua canção Magnificat. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Palavra revelada do Senhor até aqui. Já que nós estamos falando de canções, esse cântico, o cântico de Maria, é o reflexo de um refrão constante em toda a Escritura. O ódio que Deus tem contra a arrogância. Não é sem motivo. A arrogância, meus irmãos, coloca o homem contra Deus porque o arrogante julga que não precisa dele. O Deus do arrogante são os seus próprios recursos, o seu dinheiro, o seu poder, a sua posição social. Na verdade, o arrogante julga a si mesmo um Deus todo-poderoso, intocável. Ele, o arrogante, domina os sistemas desse mundo e usa os sistemas desse mundo para os seus fins. Ele se julga o homem arrogante superior à maioria das pessoas e despreza aqueles que são de condição inferior. Mas não sejamos tão apressados a equiparar os arrogantes aos ricos ou aos revestidos de alguma autoridade. Eu acredito você também, já tivemos a oportunidade de vermos muitos pobres igualmente orgulhosos, desprezando aqueles que têm mais no seu coração, ou então com inveja de suas posses, desmerecendo aqueles que têm alguma coisa pelo que têm. Essa, aliás, infelizmente, é uma característica muito presente na sociedade brasileira, que não sabe apreciar devidamente o mérito daqueles que chegam ao sucesso. Aliás, é bom que você não leia esse texto à luz de teologias que são mais influenciadas pelo marxismo do que pela Bíblia. Deus não tem uma opção preferencial pelos pobres. Deus odeia igualmente o pobre de coração arrogante, quanto ama o rico de coração humilde. Ao longo de toda a Bíblia, nós lemos de como Deus humilha aqueles que são de coração exaltado, para exaltar os que são de coração humilde. Essa é a tônica do Cântico de Maria. É um louvor ao poder de Deus em ação para destronar o arrogante e coroar o humilde com Cristo. O contexto é bem conhecido. Maria, que canta esse cântico, é uma adolescente, talvez dos seus 14, 15 anos. Como era costume, uma menina de idade casadoira nos tempos do Senhor Jesus. Ela está prometida a um homem da família de Davi. Ela, Maria, também é da família de Davi. Mas ela está prometida a um homem desta família importante de Israel, chamado José. Maria é descrita nos evangelhos como uma jovem reflexiva, talvez de personalidade introvertida, que considera aquilo que ela vê e aquilo que ela ouve com muito cuidado. Ela, Maria e o noivo moram em uma cidade da Galileia, ao norte da Palestina, chamada Nazaré. Nazaré não é uma região nobre, na verdade. Os judeus dos tempos de Maria e de Jesus viam Nazaré como um pedaço desprezado de chão, um lugar de onde não poderia vir nada digno de nota. Pensem como nós, os moradores da cidade grande, e até preconceituosamente vemos uma cidade lá do sertão do Nordeste. Essa é a visão que os judeus tinham a respeito de Nazaré. Mas esse pedaço de chão perdido está prestes a receber uma distinção que vai permanecer pelos séculos. Porque certo dia, um anjo chamado Gabriel chega nesta cidade desprezada para uma menina absolutamente insignificante, chamada Maria, e anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Através dela, Maria, as promessas antigas haveriam de ser cumpridas. Maria então se cala, considera todas as coisas e pronuncia com palavras de grande sabedoria: eis aqui a tua serva.
Faça-se a vontade do seu Senhor. Irmãos, Maria, é claro, não deve ser considerada como uma mediadora, como pensam os católicos. Há somente um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador não é Maria. Contudo, Maria também não merece o desprezo que certos círculos evangélicos dedicaram a ela, talvez até inconscientemente. Maria oferece para mim e para você um testemunho lindo de fé, como a sua prima Isabel vai destacar mais adiante. Um testemunho de submissão à vontade de vida, um testemunho de piedade bíblica, como nós lemos no seu cântico. Maria vai visitar Isabel, então, depois do anúncio do anjo. E Isabel está grávida de João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, o maior dentre todos os nascidos de mulher, isso nas palavras do Senhor Jesus, o Elias dos profetas, aquele que estaria encarregado de preparar o caminho do Senhor com a sua chamada ao arrependimento. A voz de Maria, a criança estremece de alegria. João estremece de alegria no ventre da sua mãe. E sua mãe Isabel chama Maria bendita entre as mulheres. Maria não é bendita pelas mulheres por causa de si mesma, mas porque ninguém, meus irmãos, ninguém teve o privilégio que Maria teve. O privilégio de trazer ao mundo o Filho de Deus. É por isso que Maria chama a si mesma bem-aventurada. Uma expressão que quer dizer feliz, abençoada. Alguém que se sente, que se percebe pleno do favor de Deus. Maria contempla a grandeza do momento, aquilo que Deus está fazendo nela e através dela. E ela então se alegra por ser parte de algo grandioso, de algo maravilhoso que Deus está fazendo no meio do seu povo. Agora nós vemos no Cântico de Maria um novo refrão. O refrão de que Jesus é a alegria dos humildes. Jesus é a alegria da estéril Isabel. Jesus é a alegria dos desprezados da Galileia, dos gentios de Nazaré. Jesus é a alegria de João Batista. Jesus é a alegria de Simeão, a ponto desse homem idoso julgar que nada mais há a se ver ou fazer nesta vida, como nós vamos ver em seu cântico. Jesus é a alegria da idosa Ana, que passava os seus dias no templo esperando a vinda do Salvador. Lucas vai mostrar ao longo de todo o seu evangelho que Jesus é a alegria daqueles que não têm motivos para terem alegria. Jesus é a alegria da viúva, do órfão, do quebrantado de coração, daqueles que estão sem esperança. Jesus, no Evangelho de Lucas, é a alegria daqueles que são desprezados pela sociedade do seu tempo, como os cobradores de impostos ou as prostitutas. Jesus é a alegria dos gentios, que antes estavam fora do povo de Deus, mas que agora estão reunidos numa só oliveira. Esse é o nosso Jesus, a alegria dos humildes. Jesus é a alegria dos humildes. Nesse cântico de Maria, nós vemos que Jesus é a alegria dos humildes, primeiro, porque ele atenta para eles. Depois, em segundo lugar, Jesus é a alegria dos humildes pelo que ele faz por eles, quando ele submete o soberbo e ele exalta os quebrantados de coração. Vamos ver então. Jesus é a alegria dos humildes. Primeiro, ele é a alegria dos humildes porque atenta para eles. Nós lemos na carta de Tiago que Deus, meus irmãos, é a fonte de toda bênção, que Deus é a fonte de toda alegria, que Deus é a fonte de toda bem-aventurança. A proibição do Senhor no Éden de que Adão e Eva comessem o fruto proibido não é um capricho aleatório da parte de Deus, mas um convite a que Adão e Eva confiassem na providência divina. Que eles, Adão e Eva, confiassem que Deus sabia o que era melhor, que Deus é a fonte de toda dádiva. Era um convite a Adão e Eva a entender que Deus sabe o que é bom para nós. Não é o nosso discernimento. Considere por um instante se isso não é verdade. O que você tem de si mesmo que você possa reter? O que é exclusivamente seu que você possa guardar? Os faraós do Egito eram sepultados com 1000 riquezas. Mas você acredita que o ouro deles os acompanhava até o além?
Os imperadores chineses, por sua vez, eram sepultados com exércitos de barro, à imagem dos seus guerreiros mais valentes. Você acha que havia alguém que os defendia depois da morte? É verdade o que se diz pela boca de Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, meus irmãos, é quem dá e o Senhor é quem toma. Se Deus nos corta o suprimento, nós perecemos. Se Deus nos dá o alimento, nós nos alegramos. A vida do homem é uma escola, para mim e para você, de dependência do Senhor. Mas o que é que o homem faz? Ele toma o fruto proibido, porque ele não quer depender de Deus. O homem confia nas suas riquezas, na força dos seus exércitos, na capacidade dos seus talentos, e ele vira as costas para o Senhor. A maior tentação do homem não está fora dele, mas está no nosso coração, de nós nos entronizarmos no lugar de Deus, de nós nos colocarmos como os nossos salvadores, de nós nos colocarmos como os nossos sustentadores. Mas eis que o Senhor não se deixa destronar. Deus não abandona o seu trono para nos dar lugar. Deus não dá a sua glória a outro. O Senhor é aquele que abate o soberbo, como nós veremos a seguir, mas os seus olhos estão atentos, estão voltados ao humilde de coração, àquele que o teme, como diz o verso 49. Os olhos do Senhor estão voltados para o humilde de coração, que sabe que depende dele. Qual é a semelhança entre o soberbo e o humilde? Ambos dependem do Senhor. E qual é a diferença entre eles? O humilde sabe disso. E porque o humilde sabe disso, o que ele faz? Ele se prostra diante do Senhor. Ele o busca como a corça que suspira por águas. E qual é a resposta do Senhor? O Senhor se volta para eles. Deus atenta para a sua necessidade. Deus atenta para a sua humilhação. Cada um de nós, eu e você, soberbo e humilde, rico e pobre, poderoso ou destituído, cada um de nós está debaixo de humilhação. Cada um de nós, por natureza, está debaixo do jugo de um senhor cruel que é o pecado. Cada um de nós está oprimido pelas tentações do diabo. Cada um de nós está sujeito aos sistemas corrompidos desse mundo. Mas eis aqui a nossa alegria, eis aqui a nossa esperança. O Senhor atenta para nós. Deus atenta para nós. Maria não é feliz, não é plena do favor de Deus, não é abençoada pelos seus próprios méritos. Nós conhecemos a piedade de Maria. Até o salmo que ela canta aqui, esse cântico dela, mostra uma tremenda piedade, um conhecimento bíblico notável, porque como nós lemos na liturgia, ele quase repete o cântico de Ana. Mas nós conhecemos também as falhas de Maria, como quando ela tenta forçar a mão do seu filho em Caná, quando ela tenta impedir o seu ministério, quando ela descreda a sua missão, ou quando ela tenta obter um favorecimento que não lhe é devido. Tudo isso Maria fez ao longo dos evangelhos. Nós também não temos méritos para atrair o favor de Deus. Deus jamais olharia para nós por conta da nossa justiça imperfeita. É por graça, meus irmãos, é por graça que Ele atenta para nós, é por graça que Ele nos resgata do nosso estado de humilhação. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus atenta para nós? Cécio B. DeMille, cineasta lá do início do século XX, nos deu uma ilustração naquele que é um dos seus mais famosos filmes, o Ben-Hur. Judá Ben-Hur, se você não conhece a história, é um judeu bem abastado, rico, que por circunstâncias diversas ele é arrastado como um escravo para as galés, para os navios romanos. No caminho, ele está cansado, ele está sob o chicote de quem o mantém cativo. Então ele cai, exausto, no chão poeirento. Um homem se aproxima e oferece a ele água. E a água o reanima e faz com que ele possa seguir na sua jornada. Nós, e esse é um detalhe tremendo da sensibilidade do diretor, nós não vemos o rosto desse homem, mas nós sabemos muito bem quem ele é. É Jesus ali sendo representado, atentando para alguém, Judá Ben-Hur, que ninguém mais atentava. É assim conosco, meus irmãos. Deus atentou para a nossa humilhação sob o jugo do pecado. Deus nos enviou o seu Filho para nos salvar. É Jesus quem sacia o sedento, é Jesus quem dá alívio ao cansado, é Jesus quem restaura forças do exausto.
Jesus é quem nos livra do pecado. Jesus é quem nos transforma de escravos em filhos. O humilde é exaltado não porque o mereça. O humilde não é exaltado pela sua força de vontade. O humilde é exaltado porque o Senhor atentou para ele. Que é o Natal, senão a celebração de um Deus que atenta para nós na nossa miséria e que vem até nós na forma de uma criança que vai salvar o seu povo dos seus pecados. É isso que é o Natal. Só que, como foi no passado, alguns receberão a Jesus com coração humilde, reconhecendo o seu favor. Alguns vão ser como Maria, como José, como Isabel, como Zacarias, como Simeão, como Ana. E esses que receberam Jesus vão encontrar exaltação. Eles nascem escravos do pecado, são recebidos como filhos de Deus, morrem para este mundo para se tornarem os herdeiros da promessa. Outros, porém, irão fazer como Herodes, irão rejeitá-lo. Esses vão estar no trono dos seus corações arrogantes, mas hão de ser como filhos rebeldes, comendo a bolota dos porcos, ainda que estejam vestidos da mais fina púrpura. Eles vão estar sujeitos à opressão de um tirano, mesmo que se julguem livres, até que por fim eles vão experimentar a ira eterna do seu Senhor. Deus atenta para os humildes, mas ele resiste aos soberbos. E os humildes verão o Senhor, verão o seu poder e a sua misericórdia em ação. Jesus é a alegria dos humildes porque atenta para eles. E ele, Jesus, é a alegria dos humildes pelo que faz por eles. O ser humano, meus irmãos, cada ser humano foi criado com igual dignidade por Deus. Aos olhos do Senhor, cada um de nós, todos nós somos absolutamente iguais. Para Deus não há homem e mulher, para Deus não há branco ou negro, para Deus não há rico ou pobre. Além disso, Deus dotou o homem, o ser humano, de capacidades e oportunidades iguais, na abundância de uma criação capaz de sustentar a todos. E isso ainda é verdadeiro. O problema desse mundo, pesquisas já mostram, não é que há escassez nesse mundo. O problema da fome, da necessidade, da carência desse mundo é que a riqueza está concentrada na mão de poucos. Nós não vamos desmerecer aqui, é claro, o esforço individual. Cada um de nós tem o direito de prosperar. Cada um de nós tem o direito de enriquecer. De maneira justa, é claro, e sem que a riqueza domine o coração. Cada um de nós tem esse direito de prosperar. Mas há que se reconhecer, meus irmãos, a injustiça de quem usa o seu poder para oprimir, para explorar, para obter cada vez mais para a sua própria futilidade, se necessário até mesmo às custas daqueles que não têm nada. Toda essa injustiça é alimentada e sustentada por sistemas de poder humanos que exaltam a uns poucos enquanto oprimem a maioria. O mundo dos homens é regido pela vaidade, pelo poder, pelo dinheiro, mas nos versos 51 a 55 aqui do nosso texto, nós vemos como Jesus vai subverter os padrões desse mundo para amparar o seu povo com misericórdia. Jesus subverte o padrão da vaidade. Veja aí o verso 51, agiu com seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Jesus dispersa os de coração soberbo, vaidoso, cheio de orgulho. Uma ilustração desse tipo de homem são aqueles da Torre de Babel. Homens que julgavam poder chegar a Deus construindo um edifício tão alto que tocasse o céu. Esses homens de Babel continuam a construir as suas torres de concreto armado, com vidro reluzente, um monumento à sua própria glória. Esses homens constroem os seus sistemas filosóficos que desprezam os valores divinos. Esses homens constroem os seus sistemas científicos que negam a Deus até mesmo o seu direito de existir. Mas o Senhor se ri deles. O Senhor se ri da sua arrogância. Quando nós vemos Jesus em ação, Jesus ensina como nenhum outro, Jesus cura como nenhum outro, Jesus é capaz de ressuscitar os mortos, Jesus é capaz de perdoar os pecados e tudo isso sem erguer a sua voz, sem tocar trombeta nas praças, sem ter um lugar onde repousar a cabeça. É assim que Jesus subverte os padrões desse mundo. A lógica da graça, meus irmãos, é o silêncio. Mas é um silêncio que grita
para afirmar a este mundo que o Senhor não dá a sua glória a ninguém. Jesus subverte também os padrões do poder. Veja o verso 52. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Os homens fazem as suas maquinações políticas, eles travam as suas guerras, eles vendem a alma e os seus valores por uma pequena fatia de poder. Nós vemos isso nos noticiários todos os dias. Mesmo dentro da igreja de Cristo é assim. Mas Jesus subverte esta lógica. Porque a lógica do reino de Cristo é de que maior é aquele que serve à semelhança do seu mestre. Maior é aquele que lava o pé dos seus irmãos. Maior é aquele que dá um copo de água ao profeta, por ser ele profeta, sem esperar nada em troca. Homens podem se julgar seguros nas suas posições de poder, para espoliar o pobre, para explorar a miséria, ou até mesmo para violentar a igreja de Cristo. Mas então soa o alerta de que toda autoridade procede de Deus e que dela os homens vão ter de dar contas no dia em que o verdadeiro rei se manifestar entre as nuvens e com toque de trombeta. Jesus subverte as estruturas de poder. Jesus subverte o padrão da riqueza. Veja o verso 53. Ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Irmãos, esse é um mundo em que as pessoas são medidas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Em que se vende a dignidade, em que se vende a saúde, em que se vende a integridade por alguns trocados. Mas o que é o rico quando o Senhor o despede dessa vida? O cadáver do rico é diferente do cadáver do pobre? O caixão pode até ser mais luxuoso, todo envernizado, entalhado, mas a corrupção de dentro do caixão é a mesma. Por isso Jesus nos chama a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza, segundo Jesus, é aquela que sim, pode ser levada dessa terra. É a única riqueza que eu e você podemos levar desse mundo. É a riqueza que Jesus nos determina. Amor ao próximo. Generosidade ao necessitado. Benignidade para com todos. O acúmulo de uma riqueza que a ferrugem, meus irmãos, não pode corroer. Contudo, é nos versos 54 e 55 que nós contemplamos qual seja a verdadeira exaltação dos humildes. Amparou Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Nos dias de Maria, Israel, o povo de Deus, a descendência de Abraão, nem sequer lembrava da glória dos dias de Salomão. Israel era uma província desprezada do Império Romano, governada por um rei fantoche, Herodes, com um sacerdócio corrompido, exercitado por dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Pior de tudo, há cerca de 400 anos, Deus estava em silêncio. Nenhuma voz do alto. Nenhum profeta se levantava. Como todo ser humano que sofre, Israel se perguntava, será que Deus se esqueceu de nós? Você já se fez essa pergunta? No meio da sua aflição, do seu sofrimento? Será que Deus já se esqueceu de mim? A resposta vem na voz profética dessa menina de Nazaré. Não, o Senhor não se esqueceu das suas promessas antigas. Ele se lembrou do seu povo com misericórdia. Ele amparou o seu servo Israel como um pai cuida dos seus filhos, ainda que os seus filhos não mereçam. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus amparou a Israel com misericórdia? Dando a eles o verdadeiro rei, aquele cujo trono é para sempre, segundo as promessas que foram feitas a Davi. Deus deu a Jesus o sacerdócio perfeito, de um sumo sacerdote que fez a oferta perfeita, não com bois e carneiros, mas a oferta do seu sangue. Sacrifício definitivo. Deus esteve em silêncio por 400 anos, meus irmãos, mas quando ele se faz ouvir, é a voz de um profeta que diz, arrependam-se porque o reino está às portas e o machado está posto à raiz das árvores. Mais ainda,
o profeta diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que não é apenas a voz de João que Deus faz ouvir, é muito mais. Porque agora o Senhor não é apenas som, como foi até João. Agora o Senhor também é imagem. Porque ele se faz conhecido na perfeição de sua glória, refletida ou representada na face de Cristo. Como é que Deus amparou a Israel, cumprindo as suas promessas de dar-lhe um rei, um sacerdote, um profeta perfeito. Essa é a perfeita exaltação do humilde. É a fidelidade de Deus em favor do seu povo. É a promessa de salvação que se cumpre em Jesus Cristo. O servo sofredor que se entrega por misericórdia e destrói a vaidade por meio da humildade, que corrompe o poder por meio do serviço, que derruba a ganância dos homens por meio da generosidade. Mas perceba algo importante aqui. Você percebe como Maria usa, dos versos 50 a 55, apenas de verbos no passado? É algo estranho, não é? Porque, afinal de contas, Jesus nem ainda nasceu, mas Maria está usando de verbos no passado, de ações concluídas. Todas essas coisas, a subversão das estruturas de poder mundanas, a misericórdia de Deus para com o seu povo, já estão aos olhos dela, profeticamente realizadas. É aquilo que se chama de passado profético. O profeta olha para o futuro e ele vê todas essas coisas realizadas. Por quê? Porque ele tem certeza que Deus irá cumpri-las. E é isso que Maria faz aqui. Num certo sentido, essas coisas estão realmente cumpridas, isso é verdadeiro. Porque quem, como eu e você, já recebeu a Jesus como seu Senhor, já não pertence a esse mundo. Quem já recebeu a Jesus já viu a soberba do seu coração humilhada. Quem já recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador, já compreendeu que a grandeza não se dá senão pelo serviço. Quem já recebeu a Jesus como seu Senhor, já entendeu que a generosidade é a verdadeira riqueza. Como é que nós poderíamos, eu e você, respondermos de forma diferente diante dos grandes feitos do Senhor em nosso favor por meio de Jesus, se não exercitando generosidade, serviço, humildade? É seguir a Ele em seu exemplo. É assim que nós reagimos, seguindo a Ele em seu exemplo, conscientes de que nós já morremos para esse mundo, para agora vivermos para Ele, Jesus. Contudo, meus irmãos, as estruturas de poder desse mundo corrompido ainda estão por aí. Nós vemos essas estruturas em ação todos os dias quando nós lemos os jornais ou assistimos o jornal na televisão. Nós vemos essas estruturas de poder nos filmes e nas séries que assistimos. Nós vemos essas estruturas de poder nos livros que nós lemos. Nós vemos essas estruturas de poder nas universidades que nós cursamos. Como nós já dissemos, os seus tentáculos podem ser percebidos até mesmo dentro da igreja. Mas a convicção profética de Maria precisa ser a nossa também, a minha e a sua. Porque o nosso Salvador está às portas. O seu reino de justiça é iminente. Está chegando, está muito perto o dia final em que aqueles que de coração soberbo vão de se esconder debaixo das rochas e vão implorar: livrem-nos, escondam-nos da ira do Cordeiro. E enquanto aqueles de coração humilde hão de estar cantando com palmas de vitória nas mãos, vestidos de roupa de santidade. A pergunta é: você está pronto para esse dia? Jesus é a alegria dos humildes por atentar a eles e pelo que faz a eles. Jesus é a alegria de Maria, mas ele já é a sua. Ele é a sua alegria. Qual a sua resposta a ele? Maria deu a sua resposta a Jesus, veja o verso 46, a minha alma, 46 e 47, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Essa é a resposta de Maria. Ela contempla a misericórdia do Senhor, ela contempla os atos de poder do Senhor e o seu coração se alegra. Agora que você ouviu esta mensagem,
Qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Eu e muitos colegas pastores temos nos preocupado muito, meus irmãos. Tem sido assunto constante das nossas conversas atualmente, a frieza da igreja nos nossos dias. Parece que nós perdemos a perspectiva. Parece que nós perdemos o olhar para o magnífico da fé. Deus é, como Maria diz no verso 48, o santo. E o santo no sentido de que Deus é como nenhum outro. De que Deus é aquele que é o separado do comum. De que Deus é aquele incomparável. Ele é o poderoso, segundo Maria. Aquele que criou todas as coisas. O sustentador de tudo o que existe. Senhor da história que guia tudo com a sua mão poderosa. E esse ser magnífico, o ser de Deus, se volta para nós com misericórdia. A nós que o rejeitamos, a nós que o humilhamos com o nosso pecado. E nós, na nossa condição caída, sujos, rebeldes ao Senhor, inimigos dele, ele nos levanta do pó. Ele nos limpa. Ele nos dá vestes. Ele nos dá a condição de filhos. Diante disso, por que é que o coração não canta? Por que parece que o coração da igreja não canta mais? Maria contemplou as obras do Senhor, Maria contemplou a sua salvação e se alegrou. E nós? E nós, Antioquia? Onde está a alegria? Que tamanho o Natal tem para nós, os que cremos? Que tamanho o Natal tem para mim e para você? Que o Senhor nos auxilie, então, a engrandecê-lo no nosso coração e nos alegrarmos em sua salvação. Que é a canção de Maria, seja também a sua, seja também a minha, seja também a nossa, e de toda a igreja do Senhor Jesus.